E aí pessoal, tudo bom? Professor Vanderlei aqui da Faculdade V2, hoje em mais um IVCast. Então na mesa estamos eu, professor Vanderlei, o professor da casa Gabriel Azevedo e o nosso professor convidado, professor Luiz Stradiotti, tá bom? Bom, falar um pouco da formação acadêmica então do professor. Ele tem MBA em Gestão de Projetos pela Anhanguera Educacional, tem uma especialização em Administração de Empresas pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, e graduado em Análise de Sistemas pela Unesp, Universidade Estadual Paulista. Certo, professor? Certo. E experiência profissional, daí eu passo a palavra, professor, agora fala um pouco aí do resumão, né? Legal. Da vida profissional. Bom dia, né? Agradeço aí o convite. Acho que é super importante a gente debater, né? Conversar sobre temas relevantes à nossa área, né? Acho muito importante nesse sentido. Falar um pouquinho da experiência profissional, ela é sempre calcada na parte de tecnologia, né? Sempre foi isso, desde a formação, concluindo a formação até entrando no mercado de trabalho. Trabalhei muito tempo em grandes empresas, como Bosch, como outros estágios também, até no Unicamp, Banco do Brasil. Então teve uma longa trajetória, né? Sempre trabalhando em empresas, segmentos privados, né? Nesse sentido. E a minha formação sempre teve uma característica, sempre moldada para a parte de transformação digital, que é o tema relevante que nós vamos conversar, mas que diz respeito à agilidade de processos das empresas, implantando determinados tipos de sistema para tomada de decisão, trabalhando em implementação de ERPs, mas aí agora com a parte de empreendedor, né, que a gente fez, recentemente tem 6 anos uma empresa que nós estamos atuando fortemente nisso, que ela faz o processo de digitalização de processos, né, aplicando aí algumas ferramentas, usando softwares, né, para tomar decisões nesse sentido. Então aí a nível de experiência, ainda ficando um pouco velho, cabelo um pouco branco, natural, no sentido aí de já faz 20 anos já, 22 anos já de experiência, né, ou de exposição junto ao mercado, né, e é muito relevante nesse sentido que a gente está na parte de tecnologia, né. Beleza. Bom, então como você comentou, hoje a gente vai falar do tema que é transformação digital, né? Transformação digital é bem amplo, né? Muito. Qualquer coisa, acho que a pandemia teve muita transformação digital, né? Exatamente. Para as empresas que às vezes não estavam acostumadas, teve que se adaptar. Né? Sim. Mas é isso aí, professor. Pode Eu falo que até trouxe esse tema, que eu acho que é muito pertinente à situação que nós estamos passando, né? E isso essa transformação ela tende a ocorrer mais ainda, né? Pelo que a gente está acompanhando. E eu falo e gosto de resumir para empresas, para parceiros, para colaboradores, que a transformação digital, como a própria expressão ali, é quebrar alguns paradigmas dentro da própria empresa, né? No que se diz respeito a algumas resiliências que a empresa ainda tem, né? Com o uso da tecnologia, né? Seja ela não só no âmbito em software, mas também em âmbito de mudança comportamental, mudança do próprio aspecto, né, que envolve as organizações. Então eu digo que a transformação digital ela é muito calcada no que se diz respeito a usar a tecnologia em prol de benefícios e até mesmo de mudanças, né, de conduções dentro das empresas. E tudo a ver com o que nós empregamos, né? Que é a tecnologia sendo usada para esse fim, né? Para um ganho significativo, né? Dentro das organizações como um todo. Certo. Tá. Você comentou aí de documentação, né? Agilidade na documentação. Eu lembro isso aí em 2006, quando eu fiz o mestrado lá na Unesp, quase nenhuma faculdade tinha a digitalização da documentação. Então, meu RG, CPF, todas as informações históricas das outras faculdades, eles solicitavam uma cópia, digitalizava e deixava lá no ambiente da secretaria.
E depois eu sei que depois de muito tempo, às vezes precisava de alguma documentação, você é ex-aluno, mas você tem acesso ainda. Daí, em vez de procurar em algum lugar, eu entrava lá no meu RA do mestrado e pegava documentos que, em vez de eu lembrar onde estava o documento físico, escanear e mandar para alguma empresa ou para algum outro processo que eu precisava, eu ia lá, baixava, né? Isso em 2006, eu acho que era a única faculdade assim da região, né, que é Piracicaba, lá, que fazia essa transformação, né, do que era papel em digital e você ter acesso a qualquer momento. Sim. Esse serviço vocês fazem também? É uma sim, ideia, sim. Com base nessa, como eu falei que houve uma mudança, né, de condução profissional, nós criamos duas empresas, né? Nós temos uma que é específica em gestão documental e tudo que envolve, né, o documento em si, ou a informação em si, que é a IT9. Ela está há 6 anos no mercado. Ela nasceu com essa proposta de racionalizar esses processos, na verdade, né, utilizando ferramentas para esse fim. E ela tomou um certo direcionamento, um certo volume, ela cresce gradativamente, porque documento ele é vivo, né? A informação ela é viva, ela nasce de uma forma muito contínua, né? E a preocupação que as empresas até então não tinham era com a sua informação. Ali é o grande diferencial e até as suas características de mercado, elas estão na sua informação. A riqueza de você ter a informação de uma maneira protegida, organizada, isso mostra muito o quanto a empresa ela é valiosa, né, junto ao mercado. Então a gente hoje trouxe dentro da IT9 algumas ferramentas de gestão documental. Nós representamos 2 empresas aqui no Brasil, onde tem essa característica de implementar sistemas, né, com essa filosofia de guarda de documentos e gestão documental. E nós montamos uma outra empresa, agora nasceu na pandemia, incrível que pareça, ela nasceu na pandemia, nasceu em fevereiro de 2020, teve o lançamento dela dia 13 de fevereiro, que é a eCertDoc, que nós lançamos para o mercado uma plataforma de assinatura eletrônica e digital de documentos. Porque nós tínhamos, as 2 empresas têm correlação, né? Uma faz as guardas, toda a gestão do documento, e a eCertDoc faz o processo de compliance, né? Que é a legalidade, ela faz ali o que diz respeito a partes jurídicas no aspecto de assinatura de documentos, né? Então ela é 100% brasileira, né? As 2 empresas, e eu diria que a eCertDoc está tendo uma viés de startup. Ela já está tendo algumas sondagens no aspecto financeiros aí de outras empresas, mas que tem tudo a ver, né? Então nós conseguimos montar um ecossistema. Então a IT9 no aspecto de gestão documental e a eCertDoc na parte de assinatura eletrônica e digital de documentos, né? Então nós temos um ecossistema de empresas se ajudando, né, em prol aí da parte de digitalização de documentos. No que se diz respeito ao que você comentou, né, da gente ter as informações a um clique, isso mostra exatamente a situação que nós estamos, né? Esse distanciamento, ela mostrou que se você não tiver tecnologia, as empresas, né, não tiverem tecnologia e não prover uma certa transformação do dia a dia das empresas, as formas tradicionais que as empresas estão atuando, elas não vão se tornar competitivas, né? Elas tendem a não ter tanto êxito como tinham até então, sem uma mudança, né? Uma quebra aí de alguns paradigmas no aspecto tecnológico, né? E com essa viés a gente percebe que essa parte de gestão documental, essa parte de assinaturas de documentos, né, sem ter esse distanciamento, um curto distanciamento, ela está tendo uma crescente, assim, o ano passado nós tivemos uma crescente de uns 60% a 70%, e a gente espera que esse ano aqui dobre pelo menos, né? Que é o que está acontecendo, perspectivas de mercado. Tá, só para entender, né? Eu não conheço muito bem. Por exemplo, o PDF lá no Adobe você consegue fazer assinatura. Sim. Só que ela não é válida, né? Sim. Porque se qualquer um pode pegar uma imagem, jogar lá e incluir no documento, né? Sim. A assinatura digital, ela tem
uma outra característica, né? Sim. Ela tem assinatura, às vezes nem é assinatura, às vezes é um código, alguma coisa assim. É isso? Nós mesmo? temos dois tipos de assinaturas, né? A eletrônica e a digital. A eletrônica, ela é mais ou menos o que o PDF faz. Tá. Só que quando você assina um documento, ele tem que ter algumas características naquele documento que faz jus à sua assinatura. Então, a assinatura do Vanderlei ela é única, né? A assinatura do Luiz ela é única e assim por diante. E atrelado a essa assinatura, você coloca uma série de configurações e conceitos, né? De chaves, né? De assinatura que fazem a sustentação que aquilo é válido, ninguém alterou e quem está assinando efetivamente é a pessoa ali como responsável. A assinatura digital, ela é mais ou menos a mesma forma da eletrônica, só que ela usa o certificado digital, que é onde como se fosse o seu CPF ou o seu CNPJ. Põe o dedinho lá. Põe o dedinho, ou via token, ou nuvem, né, que depende do tipo de características de certificado. E com base nessa característica, você cria uma regra de negócio para que aquele documento ele passe por essas etapas, ou assinando eletronicamente, ou digitalmente. Dependendo do tipo de enquadramento, de tipo de documentos que você for assinar, você adota ou um ou outro, né? Mas a gente está percebendo que isso é uma situação que hoje praticamente, pelo distanciamento que nós estamos, essa é uma prática que ela vai ser usada assim, em larga escala, e já está sendo feito isso, até a necessidade de você assinar esses documentos, né, de uma forma que você não precise ir, por exemplo, até um cartório, um reconhecimento de firma básico, né, vamos dizer assim. Você faz isso através dessas ferramentas, dessas plataformas. Daí, e a CertDoc é uma daí delas. valida igual tivesse indo no cartório, com a selinho. Sim. Ela já tem toda a amplitude, né, e a legalidade, né, no aspecto de respaldo, né, jurídico nesse aspecto. E o cara, quando ele completa lá, não tem como falar, não fui eu que fiz. Porque... Não, porque ele precisa se identificar, ele faz uma identificação, ele faz um aceite, né? E nesses aceites a gente consegue pegar um determinado tipo de informações para que asseguram que quem assinou aquele documento é a pessoa tomadora mesmo, né? Vamos dizer assim. E aí seguir com o processo. Entendi. E da documentação, né? Que nem eu comentei da documentação que eu falei, era só digitava a imagem e a imagem ficava guardada. Sim. Tem agora a digitalização, que você digitaliza e pega as informações daquele documento e guarda num banco de dados, por exemplo. Sim. Essa é a ideia? Ainda mais até agora com a LGPD, né? A LGPD ela está aí, né? Então, esse conceito de gestão documental, ele teve um crescimento, né? De uma forma exponencial, né? Principalmente no que se diz respeito a ter a garantia que aquela informação ela está segura, né? E o software, né, que tratam esse tipo de solução, que é a gestão de documentos, ela já tem essa viés e compliance com a LGPD. Ela já tem essa característica. Tudo que diz respeito à guarda de informações, a forma que essa informação está sendo guardada, quem efetivamente está tendo acesso àquela informação, devidamente pessoas autorizadas ou que participem do processo têm acesso àquela informação. E hoje a gente está usando um conceito que é de digitalização e desmaterialização. O que é digitalizar? Digitalizar é você tornar os métodos convencionais, é uma transposição do que eu faço hoje físico para um aspecto digital, né? Hoje a maioria dos nossos recursos, os nossos documentos, eles estão digitais. E por algum motivo nós transformamos eles novamente em físico, por uma necessidade. Então a ideia da digitalização é permanecer sempre eletronicamente, não retornar físico. E a desmaterialização é a característica de você não permitir tornar físico mais. Então é uma transição, dependendo do que for, do documento digital, sempre digital. E aí nós tratamos muitas vezes também o legado. Muitas empresas estão se preocupando com a informação que ela tem hoje retida em algum local, onde nós fazemos essa transição do que é legado para um aspecto totalmente digital. E aí nós usamos os nossos serviços, nossas soluções, para que permita essa transição
documento físico para digital e tornamos isso de forma totalmente eletrônica, né? Essa tramitação de informações dessas empresas de forma eletrônica. Uhum. Porque tem documento que você tem que guardar um tempo, né? Sim. Contábil, tem alguma coisa de 5 anos, de RH, tem um limite, né? Você Sim, tem que deixar guardado. Tem que ter um mínimo de tempo de guardar. Hoje existem temporalidades documentais que a gente fala, então para ter uma linha temporal. Então cada documento ou cada tipo de documento tem um enquadramento e através desse enquadramento ele classifica os anos ou a periodicidade que aquele documento ele tem, a legalidade dele instituída. Uhum. O que a gente hoje utiliza dentro das empresas é de fazer isso de forma automática, ou seja, a empresa se preocupa com a sua característica, a sua regra de negócio e nós ajudamos nesse sentido. Então, nós damos inteligência ao documento, né? Então, garantimos que essas informações elas já nasçam, já tem uma característica de nascimento já com uma identificação, um rótulo já, e aí é período de tempos e tempos, quando ela for vencendo, automaticamente a gente faz o processo de expurgo, vamos dizer assim, né? Uhum. E o que nós estamos usando para o mercado hoje é dar a legalidade desde o início da informação, assinando eletronicamente ou digitalmente, e todas essas etapas serem todas elas pontuadas, né? Com a parte de assinatura eletrônica e digital de documentos, né? E a IT 9 com o processo de ferramentas, né? Que asseguram que aquele documento ele está correto, guardado adequadamente, sem nenhum tipo de alteração em algum momento que possa acontecer nessa regra de tramitação de informações. Tá, mas só para finalizar, por exemplo, eu tenho um documento lá, uma nota fiscal, um RG, sei lá. Daí, o que vocês fazem digitaliza o RG e ele guarda a imagem ou também os dados que tem vocês? A gente, na verdade, faz um processo de inteligência que a gente trata, né, de classificação desse documento. Então, através das nossas ferramentas, nós conseguimos até chegar em níveis que quando um RG ele passa por essa ferramenta, ele consegue distinguir que é um RG. E através dessa distinção, ele consegue extrair determinados tipos de informações, ou fazer o processo de guarda, ou fazer o processo até de entrega para um processo de integração com o ERP, com outros sistemas que são necessários. Hoje, a necessidade de se você ter uma garantia de que aquela informação que está sendo digitalizada, a preocupação é que fim que você dá para aquela informação, para aquele dado, né? Então, hoje a gente trata de uma forma que aquela informação ela pode ser disponível, ou muitas vezes ela é acondicionada de uma forma totalmente segura e totalmente abrangente no que diz respeito a não ter vulnerabilidades de acesso ou acesso indevido àquele dado. Então, é muito boa colocação que, na verdade, a gente pensa que é só transpor o que é físico ou um digital e ser acondicionado. Não, ali você pode criar determinados tipos de regras que aquela informação ela pode ser usada para outros tipos de negócios dentro da empresa, né? Hoje a gente faz muita integração com sistemas, né? Ela é muitas vezes uma ferramenta colaborativa, né? Nós falamos muito nesse sentido. Ela trabalha em conjunto com outras ferramentas. Ainda mais agora, né? Sempre volta no tema da LGPD, que a gente está sendo muito acionado a ajudar as empresas a ter esse direcionamento do que pode e o que não pode ser feito, de que forma pode ser tratado a informação. Nesse sentido. Mas eu acho que com a informação digital, ela é mais segura do que a física. Porque a física, que eu conheço algumas aí, que guardam documentação, ela fica naqueles... Os arquivos lá. Ou aquelas empresas que guardam, fica aquele negócio lá 5 metros de altura. Tem empresas que são especializadas em guardar documento. Sim, então, sim. Mas imagine a segurança. Tudo bem, tem câmera, mas o cara puxar uma caixa lá e pegar algum papel lá dentro, às vezes não tem um registro do que ele pegou, entendeu? A câmera pode não pegar os detalhes, agora do jeito que está digitalizada, vai ter o rastreamento de algum jeito. Mas será que, eu acredito assim, da mesma forma que tem como você manipular o documento físico,
Você tem formas de manipular o digital, né? Você tem pessoas que são especialistas em hackear. Ótima colocação e isso aí é um ponto que a gente vai em reuniões e isso é um ponto de destaque. Hoje eu faço modificações no documento físico. O que me garante que isso não possa ser praticado no meio digital? É muito mais fácil. Hoje você tem editores aí que você abre um PDF e você modifica a informação. Sim. Só que quando nós assinamos ou quando nós colocamos uma segurança em cima do documento, né, ou atribuindo isso no documento, entre aspas, nós colocamos como se fosse um cadeado no documento. E toda assinatura que nós estamos colocando nesse documento, ele tem os seus cadeados. Então ele vai ter uma chave do Vanderlei, vai ter uma chave do Luiz e todos os demais participantes. Uma vez que alguém fizer uma modificação que seja eletrônica, ele perde toda essa herança e essas chaves já são quebradas automaticamente. E aí ela mostra, olha, houve uma alteração no conteúdo documental. E aí você consegue identificar que houve uma rasura ou uma rasura eletrônica. No meio físico você não consegue fazer isso. Você não consegue saber exatamente se aquilo lá foi modificado e onde foi modificado. No eletrônico a gente consegue fazer esse rastreio. Quando o cara faz uma alteração, ele não mexe na assinatura, deixa a assinatura, mexe só os dados. Ele mexe alguma Nessa cláusula, daí vai ter que ir para uma próxima aprovação, porque o cara tem que ler de novo para saber o que foi alterado. E normalmente o sistema deve falar, ó, o cara alterou a data de nascimento. O número do RG ainda está certo, o nome da mãe, do pai está certo, mas ele mudou a data de nascimento. Concorda? Realmente estava errado a data de nascimento, é essa o correto. Daí todo mundo volta a assinar. Sim. Fica assim. Daí o documento fica válido de novo. Exatamente. E na verdade tem até situações que uma vez que modificou, ele não permite mais você até dar sequência dali para frente. Você tem que voltar todo o processo para depois submeter novamente para essas assinaturas, essas regras de negócio. O que a gente fala muito nesse sentido é assim, é um caminho que hoje, né, ainda mais como nós estamos aí sendo acometidos, né, nessa situação que nós estamos, é um caminho sem volta, né, que a gente fala, que é a característica de você ter permear essa informação de uma maneira totalmente eletrônica, ter todas essas seguranças, né, alicerçadas nessa informação, e uma vez que a gente faz pequenas modificações, você quebra toda a segurança, toda a integridade daquele documento. Então você hoje consegue acompanhar, né? As pessoas que estão envolvidas conseguem verificar o que aconteceu. E através disso você dá a legalidade, você aplica a informação correta, né, que está sendo tramitado, né? E eu vejo que não tem como ter uma mudança, né, dos métodos habituais a voltar. É difícil, muito difícil. E também de espaço também, né? Porque imagine, Sim. Você pega lá uma sala que está lotada de documento, caixa e mais caixa, às vezes vai perdendo até a coloração, até os dados perdem, depende da nota fiscal molha, úmida, ela perde às vezes a informação. E o espaço que é usado, né, daí você põe no chamado de GED, acho, né? Isso. Um documento lá, ele fica, você pode armazenar uma sala inteira dessa de caixa num HD, entendeu? Sim. Então também tem essa parte aí de espaço, né? Porque o espaço é caro, né? Sim. Para você deixar fechado de caixa, né? Só se o documento obrigatoriamente precisar ser físico. Mas acho que deve estar mudando isso aí, né? Hoje praticamente todos os documentos, sejam em níveis trabalhistas, né, que é o principal ponto, né, de dúvida quando nós vamos fazer um determinado tipo de trabalho nas empresas, é onde se levanta uma série de questões nesse sentido. E nesse ponto, a gente, com a nossa assessoria jurídica, nós temos uma empresa que nos ajuda, né, e dá toda essa parte de legalidade, a gente consegue demonstrar que com todas as leis que está instituída, a possibilidade de um descarte efetivo desses tipos de documentos. Então, quando você fala isso para uma empresa, imagine empresas, nós atuamos em segmentos diversos, né? Mas hospitais, que tem uma gama, né, muito grande de documentos, farmacêuticas,
né, que tem toda a necessidade de documentação a ser acondicionada por um tempo assim praticamente quase ad eterno, né, que a gente fala, né, direto. Isso tudo é possível hoje com as ferramentas e a forma que você emprega para tratar aquela informação. Então hoje a gente tem também um espaço para condicionar fisicamente os documentos. Em alguns momentos as empresas pedem para que a gente guarde, independentemente de ter o digital, mas eu diria que o volume está caindo cada vez mais. O que a gente tinha aí grandes volumes desse ano, um ano e meio atrás, mais ou menos, já estava começando essa transição. No último ano caiu 80% a guarda de documentos. É muito significativo. E daí esse descarte vai tipo tritura, documentação. Tritura, faz todo o processo, né? Tem todo um processo para o descarte documental, tem toda uma aplicabilidade de uma identificação dos documentos que estão sendo destruídos versus os digitais, todo um processo de assinatura com certificados digitais entre a empresa que está fazendo o trabalho, as pessoas que estão participando do processo, o responsável do processo, o responsável da empresa e até uma assessoria jurídica que também faz o processo de assinatura conjunto. Com essas informações você consegue fazer o descarte da informação. Eu acredito que o futuro, né, hoje, presente, o futuro é digital, né? Que nem documentação de carro, né? Carteira de habilitação, documentos de RG, imóveis. tudo digital, você não precisa mais sair com um documento impresso na sua carteira. Sim. Se um policial te para, você mostra lá o documento, ele olha, valida também, às vezes, né, no sistema dele, no para ver se não é falso. Às vezes é uma imagem lá burlada, né? Então eu acho que daqui para frente é o que você comentou, não vai ter volta, né? Daqui para o futuro, né? Sim. Cada vez ser mais digital, cada vez aumentar mais a segurança, né? Ter certeza que aquele documento é válido mesmo. Acho que o futuro é esse, né? Sim. Transformação digital, eu acho que é um tema muito atual com o contexto, né, do mundo que a gente vive hoje. Eu acredito que não só de documentos, Sim. eu acho que no geral as empresas precisam buscar novas maneiras de se digitalizar, né? Principalmente Exatamente. as empresas que têm um passado um pouco mais longo. Mas eu vejo também outras empresas, por exemplo, como o Google, que já falou abertamente que pretende voltar a trabalhar todo mundo, por exemplo, presencial. Se a gente for pensar no contexto da pandemia, o que seria de se esperar é que as empresas passariam a adotar o trabalho remoto cada vez mais. Uhum. E o Google deu o exemplo de que eles gostariam de voltar ao trabalho presencial agora em abril já. Então, todo mundo voltar ao escritório. E então, fica meio o questionamento que eu gosto de exercitar até que ponto toda essa transformação digital ela passa a ser benéfica em contrapartida à forma de trabalho, não só da parte de documentos, estou falando de tudo, de calls, de reuniões, enfim. Ela passa a ser benéfica em comparação com o trabalho colaborativo presencial, assim. Uhum. Será que realmente a gente vai fazer esse salto? Ou será que a gente está passando por um momento para a gente testar, olha, talvez não é tão legal fazer tudo 100% digital. Talvez seja legal também a gente fazer um pouco do trabalho que a gente está habituado, digamos assim. Eu classifico que assim, o tema trazer a transformação digital, ela não vai só na parte de documentos mesmo, mas sim o que a gente institui, o que a gente vê nas empresas, quando você aplica uma transformação, seja ela começando por uma gestão documental, ela muda outros comportamentos das empresas. Tá? Ele provavelmente chegar no aspecto do Google, eu concordo, mas também eu digo que não vai ser mais como antes. Uhum. O que nós fazemos habitualmente, acredito eu que ela sofreu uma mudança e essa mudança ela vai permanecer ou até mesmo vai ser amplificada. Então a gente fala que a transformação digital ela tem algumas bases. A base principal é da parte da tecnologia, que é o que sustenta tudo, né? Que é onde vai ter o direcionamento para as empresas, o que ela tem que fazer, ou qual caminho que ela tem que tomar, ou qual escolha de tecnologia que ela precisa hoje inserir dentro da sua
organização para que se torne ela mais competitiva junto ao mercado. Agora, a competição, se ela for mais rápida, ela tem uma maior aderência ao seu cliente final. Né? Então, a tecnologia ela é focada para esse aspecto. Uma outra parte que é uma camada um pouco acima é a capacitação das pessoas que trabalham ou irão trabalhar com a tecnologia dentro da organização. Eu diria que é uma das partes mais difíceis de você fazer uma alteração. É quebrar alguns paradigmas, é quebrar algumas características que até então aquela pessoa que está inserida dentro da empresa, ela tem resiliência de fazer uma mudança. Toda mudança é ruim no aspecto comportamental. E quando você institui uma mudança, seja uma transformação digital, e você tem que fazer uma transformação pessoal, a gente fala. Né? E quando a empresa está com essa característica, ela já modifica comportamentos das pessoas que participam e estejam dentro do contexto. E em cima da camada é exatamente o direcionamento que a empresa quer. Né? Hoje, para se você estar competitivo no mercado, você precisa estar na internet, você precisa estar visto. Né? E se as empresas que têm os moldes convencionais, elas não têm tão grande essa visibilidade, ou muitas vezes estão fadadas a ter uma possível perda significativa de receita e, consequentemente, até um fechamento da sua empresa. E, pegando essa viés do Google, eu compartilho, tem alguns segmentos que 100% digital, 100% online, você não consegue exercer, né? Mas que está sendo modificado. Então, por exemplo, a gente teve recentemente uma situação. Nós trabalhamos com hospitais. A gente vivencia ali o hospital. Né? Era aquela coisa muito assim de pessoa chegando no guichê, fazendo ali as consultas médicas. Hoje, grandes hospitais que a gente atua estão fazendo a telemedicina. Então, a pessoa faz o atendimento, o paciente conecta com o médico de forma totalmente online. Né? Então tem ainda uma série de mudanças que vão acontecer, que já está acontecendo, e acredito que isso aí tende a só aumentar, então só progredir nesse sentido todo. Então, presencialmente eu diria que é importante, muitas vezes uma reunião ela é importante você estar junto, né? Você está no olho no olho. Uma interlocução de uma mídia, né? Fica frio essa temperatura, mas ela, com as tecnologias que estão sendo empregadas, você consegue ter toda uma ambientação muito igual que nós estamos interagindo aqui, né, nesse sentido. Então, são vários pontos aí, né, vários temas aí que a gente vai estar vendo, né, e já estamos tratando isso. Né. Eu acho que tem algumas atividades que vai voltar, né? Por exemplo, show. As lives lá que os cantores fazem, até tem no começo um bom volta, né, de público e tal, mas não tem nada a ver quando você vai presencial, né? Sim. Num show, num teatro. E, por exemplo, atendimento, né? Você comentou do médico lá, mas atendimento psicológico. Quando entrou a pandemia, a maioria dos atendimentos estava sendo via call, né? Só que muitos não se adaptaram, ou saíram e falaram, se não tem opção de ir o presencial, com todas as seguranças possíveis, eu não quero mais. Então, eu acho assim, cada segmento, cada empresa vai ter que saber o que é melhor, né? Se é melhor presencial, se é híbrido, né? Um pouco presencial, um pouco remoto, ou totalmente remoto. Mas é o que você comentou, tem coisa que a conversa aperta, né? Que nem bar, você vai fazer uma call com seus amigos para tomar cerveja, cada um com uma cerveja na sua casa. Não é a mesma coisa, né? Então acho que cada segmento vai ter que, quando tiver tudo as vacinas, aí tiver tudo assim mais ou menos protegido, eu acho que vai ter uma outra mudança, né? Que nem comentou, né? Várias empresas estão dispensando os prédios, né? Tudo bem, volta, o cara aluga de novo, mas às vezes o cara está até vendendo os prédios, tipo, para não intenção nenhuma de voltar 100%. Então acho que vai depender de cada segmento, né? Ver o que é melhor, né? Os segmentos que vão dar exatamente
qual transformação eles vão estar sofrendo, né? Ou está se passando. O que a gente percebe, nós que atuamos, né, assim, em conjunto com algumas direcionamentos ou até mesmo algumas mudanças comportamentais das empresas, as empresas estão se preocupando com a tecnologia que até então ela não se preocupava tanto. Nós somos no meio de tecnologia, nós respiramos isso. Quando nós falávamos assim, você precisa adquirir determinados tipos de recursos para a empresa. A empresa falou, não, podemos deixar para um segundo momento? Deixar para depois. Hoje, esse tipo de segundo momento ele não está sendo mais usual. Né? Ele está sendo muito mais prioritário agora. Né? Então, cresceu tudo. Né? Eu acho que nunca se cresceu tanto a tecnologia. Estão falando aí que já beirou um crescimento de quase 10 anos de aceleração. Eu diria que está nisso, e se não for mesmo, até mais, dependendo de alguns nichos de mercado, que essa transformação no aspecto digital está muito mais elevado. E eu vejo que é um aspecto que a gente está sempre respirando, a gente respira isso diariamente dentro das empresas. É um caminho que necessariamente não tem mais algumas possibilidades de volta. Claro, vamos voltar à nossa vida normal, claro, algumas situações, como no bar, como fazer não tem como você fazer uma call no bar. Mas algumas características de negócio da empresa, elas foram modificadas. Vai mudar. Elas foram alteradas. Essa parte aí de quando você ia fazer uma reunião, uma simples reunião, né? Você pegava avião e ia até para outro país. Isso dificilmente a empresa vai falar, toma aí R$10 mil para você ir lá para os Estados Unidos. Depende também, né? Vai que a empresa só fecha se o cara for presencial. 6, 7 milhões lá de um projeto, daí o cara gasta, né? Mas eu acho que muitas coisas vão mudar completamente, assim. A empresa vai falar, não, é possível se fazer uma call. Não, mas o cara só fecha se eu for presencial lá, ou se ele vier aqui, então vai... E pegando esse gancho nessa parte do que a gente atua na parte de assinatura, né, de documentos, que não tem fronteira, né, que a gente fala, é um exemplo que a gente sempre comenta. Nós temos um cliente que os seus CEOs são de fora, são de outros países, regressaram na pandemia, por né, aquele movimento inicial, todos regressaram para o seu local de origem, só que as coisas acontecem dentro da empresa. Contratos novos são assinados, documentos são necessários para que a pessoa faça a sua interação, e através dessas ferramentas de mercado, essa distância ela foi aproximada. Então hoje esses CEOs eles faziam determinados tipos de reconhecimento de documentos, né, ou de informações presenciais, hoje eles não precisam mais. Então através dessas ferramentas eles podem fazer os seus reconhecimentos lá fora e, consequentemente, vida que segue aqui com o seu ambiente corporativo. Muita coisa mudou, né? Sem fronteira agora, né? Eu lembro lá que o CEO só assinava no dia que ele estava na empresa, e às vezes ele ia uma vez por semana. Sim. Então, assim, o contrato a gente consegue só passar para o dono aí terça-feira que vem. Agora ele assina. Nossa, mas hoje é quarta, só vem de terça para assinar. Ou se não, os que moravam fora mandava lá o documento, né, pro FedEx, né, que era para fora. Agora ele não vem nem de terça, né? Não vem mais de terça, Agora ele tá lá. Agora ele não tem mais janela. Só clica o botão. Só clica com o botão e assina o documento. Então hoje são vantagens, né? Grandes vantagens. E por isso que a gente percebe que são vantagens que têm um peso significativo. Então por isso que um regressar disso se torna meio que inviável, né, para as características que já foram conseguidas, né, as barreiras que foram quebradas. Às vezes a Google quer a presencial por algum outro motivo, né? Pode ser que caiu um pouco o rendimento do pessoal em casa, do que tinha presencial. Tem que ver o que é que... Alguma coisa eles perderam, porque senão é mais gasto, né, chamar o pessoal. Alguma coisa... ele perdeu que ele precisa compensar com a volta. Não pode ser simples e puramente porque o Google está se tornando uma empresa velha? Pode ser também, mas eu acho que tem muita gente nova entrando, né? Sim. Só se, sei lá, alguma coisa, certeza que alguma coisa perdeu para eles estarem com essa ideia. Porque não tem lógica, né? Tipo,
voltar todo mundo porque a gente gosta de ver o cara na mesa. Ou gosta que desça no tobogã lá pra cair nas bolinhas lá. Né? Eu acho que eu vejo assim, né? Acho que são perfis de empresas. Tem empresas mais conservadoras, tem empresas mais totalmente tecnológicas, né? Para frente. Isso é em todos os cenários. Mas num aspecto que a gente hoje trabalha com ferramentas que conseguem nos dar alguns indicadores, o que a gente percebeu é que está tendo um maior volume de trabalho. O trabalho aumentou, na verdade. Hoje você não consegue ter até horas de almoço, por exemplo. Eu faço por mim. Você está trabalhando ali, você começa, mas a hora que você vai ver, seu horário do almoço passou. Aí você fala, nossa, eu não almocei ainda. E a gente começa a pegar alguns indicadores das ferramentas, elas começam antes do expediente ativo, que seria 8 horas, 7h30, 8 horas, ela começa até antes já esse processo e se estende até além das 18 horas. Então, assim, e algumas empresas fizeram uma análise que esse volume com a tecnologia aumentou a produtividade dos colaboradores, né? Mas aí precisa ter alguns casos de serem estudados. Cada dono vai ter que sentar, olhar, ver, putz, perdi, não, tem que voltar. Que nem comércio. Comércio, o pessoal vai ter que voltar. O cara vai vender, daí eles põem lá, vendendo no WhatsApp. Daí às vezes tem alguns que tá vendendo mais, só que eu acredito que a maioria tá vendendo menos, né? Do que o Mercado Livre acho que não. Mercado Livre não, mas uma grande maioria das lojas, né, físicas que tem o pessoal que tem a opção, estamos vendendo pelo WhatsApp, liga aí. Daí às vezes o cara quer experimentar, quer ir lá ver como fica, né? Sim. Então tem segmento que eu acho que vai ter que voltar. Mas aí cada dono de empresa vai ter que ver o seu e ver o que é melhor, né? Sim. É evolução, né? Evolução. Aí. É isso aí. Mais alguma pergunta? Acho que não. Não? Acho que não. Então tá bom. Legal. Então obrigado, professor. Obrigado, professor. Aí. Obrigado. Assunto relevante, né? Um tema muito extenso, como a gente sempre comenta. Nós falamos um pedaço, né? Uma pontinha. E o que a gente gosta de deixar para todos, né, que vão estar assistindo, é que nós precisamos também fazer a nossa transformação. Né? Nós temos que nos transformar, principalmente agora para o mercado que está, seja qualquer âmbito. Né? E tenho certeza que a gente vai passar essa situação. E num aspecto de mercado, eu digo que é um caminho que tende a ter muitas mudanças ainda, né? Mudanças maiores do que a gente já está hoje visualizando e tende a acontecer muito mais aí ao curto prazo. Isso aí. Então, obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal que está assistindo aí. Obrigado a vocês. Valeu, pessoal. A gente se vê numa próxima. Isso. Um abraço. Até mais. Falou, até mais. Tchau.